Na crise atual que nós estamos vivendo, todo mundo está se comentando sobre essa reserva de emergência ou caixa emergencial. O que é isso? O que seria isso? E o porquê está sendo tão comentado, está sendo tão falado, e o porquê da importância de você ter uma reserva de emergência ou um caixa emergencial. E se você não tem ainda, eu vou te mostrar como você pode criar, tá? Nunca é tarde para começar a montar o seu caixa de emergência ou a sua reserva emergencial. Para você entender o que é essa reserva de emergência, você tem que colocar a coisa na sua cabeça. É simples. A reserva de emergência é um dinheiro que fica ali guardado, armazenado, e que você nunca pensa em precisar dele. Você sabe que você tem um valor ali guardado no banco, você tem um valor ali reservado, é um caixa, mas você começa a pensar que você tem, mas que não vai usar ele, tá? Aí você fala assim, nossa, como assim? Que confuso, o que é isso? Eu tenho um caixa, eu tenho um dinheiro e eu não posso usar. O que é isso? Pensa assim, você já ouviu, todo mundo tem uma farmácia dentro de casa. Todo mundo tem uma farmáciazinha dentro de casa. E essa farmácia o que é? É para se caso acontecer um acidente, você simplesmente usa os remédios que tem dentro da sua farmáciazinha. Então, o que acontece? Você tem, mas você não quer usar. Por quê? Você tem uma caixa de remédios, porém, você não quer usar, porque se você precisar usar, é porque alguém se acidentou, tá? Se não ficou claro, vamos dar um exemplo para carro. Quem tem carro sabe que todo carro tem que ter um extintor dentro do carro, certo? E esse extintor é para quê? Para se caso acontecer um acidente, o seu carro vinha pegar fogo ou alguma fiação pegar fogo e entrar em curto, você pega o extintor para poder apagar o fogo. Você não quer usar esse extintor. Ninguém quer usar um extintor, porque se vinha usar um extintor é porque teve uma perca muito grande, ali tem um prejuízo muito grande. Porém, é necessário. Por quê? Se você vai esperar os bombeiros virem te socorrer, ou você mesmo vai se auto-socorrer com o extintor que tem no seu carro. E aí, ficou mais claro? Então, para você entender, a reserva emergencial é isso, o caixa de reserva. É um valor que você deve ter guardado, que você tem lá, para caso surja uma emergência. E aí, se caso realmente você vir precisar desse valor, você ter como se socorrer. Sem precisar de empréstimo, sem precisar de pedir ajuda financeira para outras pessoas, sem precisar ir para o cheque especial, sem precisar cartão de crédito, você ter um valor para você realmente retirar sem que você prejudique o seu financeiro, tá? Muitas pessoas não entendem qual que é o momento certo de utilizar esse caixa emergencial. As pessoas acham que qualquer coisa é emergência. Ah, eu quero um sapato novo, é uma emergência. Ah, eu quero uma blusinha nova, eu quero um vestido novo, é uma emergência. Não, tá? Olha só, não é emergência. Isso daí é coisas do dia a dia. O que realmente seria uma emergência? Você passou por um acidente, você está hospitalizado, você precisa pagar remédio, você está desempregado, você perdeu o emprego, você precisa manter as suas contas em dia. Ah, você está com gastos inesperados, o seu carro deu problema, aconteceu alguma coisa na sua casa que você precisa arrumar, entupiu o encanamento, a eletricidade. Então, gastos emergenciais, no que você vai usar, é algo que está fora do seu controle, que você precisa realmente de um dinheiro extra para poder sanar aquele problema o quanto antes. E aí, nesse caso, quando eu falo o quanto antes, é que você não vai ter como esperar o seu outro mês de rendimento, de salário ou de dinheiro entrar em caixa para poder sanar aquele problema. Porque se você esperar o próximo mês, infelizmente, o problema vai alavancar, vai ficar muito maior do que o que tá. Um exemplo, deu um pane na sua rede elétrica. E aí? Você vai ficar sem energia, vai ficar sem geladeira, vai ficar sem os seus, sem utilizar a energia em casa, vai ficar no escuro? Não, aí você pega o dinheiro lá do seu caixa reserva e você vai sanar aquele problema.
Outra coisa que as pessoas não costumam fazer quando tem um caixa reserva. Eu acabei de falar, você tira o dinheiro do seu caixa reserva, mas depois você repõe o dinheiro no seu caixa reserva. Por quê? Quando entrar o dinheiro, que é o que você iria resolver o problema, no futuro, você já resolveu o problema no presente, então você vai ter que repor. Então você comece a pensar que se você tirar dinheiro do caixa reserva, você tem que repor ele para o seu caixa reserva sempre ir multiplicando, sempre ir aumentando, tá? E como calcular esse caixa reserva? Muitas pessoas falam assim, meu Deus do céu, e aí? Como é que eu calculo isso? Como é que eu sei o valor que realmente tem que ficar de reserva? Como que é feito esse cálculo? Vamos lá. Para quem trabalha com emprego formal, para quem recebe salário fixo todos os meses, o seu caixa reserva tem que ser mais ou menos uma média de 6 meses dos seus gastos fixos. Eita, complicou. Calma aí que eu desenrolo. O que seria 6 meses dos seus gastos fixos? Não quer dizer que é 6 meses do seu salário. Tá? 6 meses dos seus gastos fixos são o que você realmente precisa para se manter. Vamos lá. Você vai juntar e colocar em um papel. Vamos supor que você ganhe 3 mil reais por mês. Beleza? Do seu salário. Só que você realmente precisa do seu salário para se manter de 2 mil. Como assim 2 mil? Pagar aluguel, água, luz, internet, recarga de celular, alimentação, às vezes escola. Então, você usa mais ou menos 2 mil reais por mês. Mesmo que o seu salário seja 3 mil, mas a sua renda de realmente você se manter é de 2 mil reais. Beleza? Então, você precisa pelo menos de 6 meses de garantia, se caso vinha acontecer alguma coisa. Então, você vai pegar os 2 mil que é o seu gasto fixo, e multiplicar por 6 meses, que vai dar um total, se eu não falha a memória, se eu não estou ruim de matemática, vai dar aí 12 mil reais, tá? Então, você tem que ter um caixa reserva de 12 mil reais, que é algo que vai te manter por 6 meses, sem você ter a necessidade de ficar preocupado, sem se você abalar seu psicológico, sem você ficar nervoso, porque você sabe que você vai ter 6 meses aí de um alívio para você conseguir buscar aí depois uma alternativa, tá? Isso daí é para quem tem o seu emprego fixo, para quem recebe mensalmente. Para quem é autônomo ou empreendedor, isso daí vai para 12 meses. Você precisa de um colchão de 12 meses. Por que eu falo colchão? Porque colchão, quando você coloca e se deita em um colchão, você está sossegado, está confortável. Então, o seu caixa reserva, você precisa estar confortável em saber que se caso acontecer alguma situação de emergência, um exemplo, um desemprego, você está aí 12 meses ou 6 meses assegurado, tranquilo, sem estar com o seu psicológico abalado. Porque cai entre nós. Dinheiro, quando a gente não tem dinheiro e a gente vê os boletos chegar, isso perturba e tira a nossa paz, tá? Então, para quem tá aí a sua renda de autônomo ou de empresário, vamos supor que seus gastos fixos também sejam de 2 mil reais por mês, aquilo que você tirou tudo, as suas regalias, aqueles gastos supérfluos, e ficou somente o que você precisa para sobreviver. É 2 mil reais por mês, então você precisa juntar como se fosse para 12 meses. Então, você precisa aí de um caixa reserva de 24 mil, tá? E como é que você junta? Como é que você faz realmente aí para juntar esse valor? Nós brasileiros, infelizmente, temos o hábito de gastar mais do que ganhamos. Isso é um mal da nação, tá? Não é só seu. Calma, não é só um problema que você passa. Todo mundo passa por esse problema. Um exemplo, meu salário é 3 mil, eu gasto 4. Meu salário é 1.000, eu gasto 2. E a gente tem que começar a mudar essa chave nossa de como gastar. A gente tem que descer um degrau para a gente realmente começar a equilibrar as nossas contas. Então, desça um degrau. Se você ganha 3 mil, como eu dei o exemplo, gaste 2. E esse 1.000 reais, joga lá para o caixa de reserva. Comece a enxugar suas contas. Pare de consumir mais do que você ganha. Se você ganha 1.000 reais, pare de gastar 2.
Se você não tem como fazer um caixa emergencial, mas R$1.000 supre as suas necessidades, viva com R$1.000 até você conseguir enxugar e desses R$1.000 você tirar R$50, você tirar R$100. O valor que você for tirar mensal para o seu caixa de reserva já vai estar montando o seu colchão do futuro. Olha só, hoje em dia, muitas empresas, muitas pessoas estão no desespero porque não montou um caixa de reserva, porque não se preparou para o futuro. A gente tem uma mania de achar que o futuro nunca vai chegar. Ah, hoje é o meu futuro. Ah, não, vamos viver o presente. Amanhã Deus proverá. Sim, amanhã Deus proverá. A gente tem que ter fé, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tá? Então, hoje eu tô te ensinando como que você deve fazer esse caixa reserva. Então, você pega, monta seu caixa reserva, reduz, enxuga as suas despesas ao máximo, reduz cartão de crédito, reduz cartão de crédito, reduz gastos supérfluos. Aquelas coisinhas, sabe aquela pizza todo final de semana? Reduz, pega uma pizza por mês, tipo os outros 3, joga lá pro caixa de reserva. Eu tenho certeza que quando você pede uma pizza para você comer em casa, você deve gastar no mínimo aí, chutando baixo, R$60. Já pensou? R$60 vezes 4 meses, dá quanto? Você já tem aí já R$240. Então, você já consegue jogar para o seu caixa de reserva. Pega aquelas coisas que você vai fazendo, que você vê que dá para ir cortando e começa a pegar o dinheiro que você aplicaria, ia desperdiçar e começa a reservar. Por que isso? Porque você vai fazendo montinho, montão. Hoje você vai guardar um pouquinho, amanhã outro pouquinho, no próximo mês outro pouquinho. Quando chegar no final do ano, vamos supor que você economize R$100 por mês, R$100 por mês, lá no caixa reserva, quando chegar no final do ano, de 12 meses, você está com R$1.200. Aí vamos aumentar um pouquinho? Ah, beleza, então você consegue guardar R$200 por mês. 2.400. Isso é uma continha de multiplicação, não é uma continha de subtração, tá? E como eu falei desde o início, quando você colocar o dinheiro no caixa reserva, esquece aquele valor, você tem esse dinheiro, porém esse dinheiro é para uma emergência, não é para simplesmente, eu tenho esse valor, que bacana, agora que eu tenho esse dinheiro, se acontecer de eu precisar ir no shopping, eu posso pegar o meu caixa reserva e ir para o shopping, porque é uma necessidade, meu Deus do céu, eu não fico sem ir para o shopping. Não, não é isso, eu já expliquei como que você deve utilizar. Então, lembre-se sempre de descer um degrau abaixo. Primeiro, gente, viva o essencial. Viva somente com as coisas que você realmente precisa. E a crise, muitas das vezes, vem para nos ensinar que a gente consegue viver com muito menos do que a gente realmente vive, tá? Então, aquelas idas em shopping, aquelas idas em cinema, aquelas idas em... comprei no supermercado, e aí quando você vai comprar uma coisa no supermercado, você compra muito a mais do que você realmente queria. Então, a crise serve para nos moldar. Eu acredito que depois dessa crise, a gente vai sair pessoas mais conscientes e mais fortes, porque a gente vai ter aprendido na dor realmente o que é ter um planejamento, o que é realmente controlar as suas finanças, o que é realmente precisar somente do essencial, tá certo? E aí, aonde guardar esse caixa reserva? Olha só, muitas pessoas antigamente guardavam esse dinheiro debaixo do colchão. Depois começaram a guardar esse dinheiro em poupança. Só que de alguns anos para cá, a poupança, devido à inflação, ficou igual como se você guardasse dinheiro debaixo do colchão. O seu dinheiro não tem mais rendimento nenhum. E ele acaba, às vezes, até desvalorizando. Muitas pessoas não entendem o porquê que o dinheiro desvaloriza na poupança. Deixa eu te explicar. Se você guardar R$100 hoje, beleza? Na poupança, próximo mês você vai tirar R$100. Ele vai correr uns juros lá. Vamos supor, de R$1, R$2, você vai sacar R$102. Só que de um mês para o outro, a inflação aumenta. Ou então, anual. Tá? A inflação ela aumenta anual. Então você guardou R$100. Quando chegar no prazo de 12 meses, você vai ter lá uma correção e o seu valor vai ter ido para R$105. É um exemplo, eu não estou fazendo a conta conforme a inflação do ano, tá? E aí você vai lá e vai ter R$105. Quando você sacar esse dinheiro depois de um ano e você for comprar
as coisas que você quer com R$105, há um ano atrás, que foi quando você colocou, você compraria 5 coisas. Quando você resgata um ano depois, devido à inflação, você consegue, em vez de comprar 5, você compra 4. E olhe lá, 3. Por quê? Porque o seu dinheiro desvalorizou. Como que desvaloriza? Aqueles R$105 você não consegue mais comprar, não tem mais o poder de compra de há um ano atrás. Então é nessa hora que o seu dinheiro desvaloriza. Quando você vai tirar os R$100, R$105 porque teve a correção, ele não vale mais R$100. É como se ele já estivesse valendo aí R$90, R$85. Ele tem a desvalorização, tá? O que eu indico? Eu indico que você invista no Selic. No Selic é um tesouro pré-definido, onde você já tem uma taxa que você sabe quanto vai render ao ano, e independente da inflação, ela oscilando ou não, você vai conseguir ter aquele rendimento pré-definido. Então, quando você tirar o seu dinheiro, você não vai estar abaixo da inflação. Mesmo que tenha aquela correção de inflação, o seu valor vai estar, eles vão conseguir jogar o valor que fique realmente valendo o que é o valor que você investiu, tá? Se você tem dúvida, você pesquisa lá Tesouro Selic e você vai conseguir entender como você vai investir. Hoje você às vezes tem que investir por uma contadora ou então alguns bancos digitais você já consegue investir direto sem precisar pagar para a contadora. Eu indico você fazer conta no Banco Inter. Banco Inter é um banco 100% digital, onde você consegue criar sua conta lá, mandando os documentos, tudo direitinho. Depois que você cria a sua conta, pessoa física, lá você tem um banco de investimento. E lá mesmo você consegue já automaticamente direcionar o valor que você ganha e tirar uma parcela já direto para o Tesouro Selic. Aí você já vai conseguir todo mês ter um controle de realmente você tá tirando o dinheiro da sua conta e indo direto para esse caixa de reserva, onde você vai esquecer esse dinheiro, onde você não vai lembrar de se mexer, tá bom? E aí, não aplique em poupança, porque não compensa mais, mesmo que você consegue tirar rapidinho, pegou o cartão, tirou, beleza, mas não compensa se caso o seu dinheiro for ficar lá, como é um caixa de reserva, que a gente pensa que esse valor vai ficar lá 1, 2, 3 anos, então no final ele vai estar desvalorizado. E na taxa Selic, no Tesouro Selic, quando você tira, o resgate é bem rápido, às vezes, se eu não me engano, você consegue tirar um dia. Tem banco que é de 1 a 3 dias, tá? Mas geralmente com um dia você já consegue ter o seu dinheiro liberado. Um exemplo, 24 horas. Você solicita hoje e daqui 24 horas você já tá com o seu valor, tá certo? Ficou alguma dúvida? Tá claro para vocês o que é esse caixa emergencial, esse caixa de reserva, como calcular. Não acumule o dinheiro lá na poupança, não deixe guardado na poupança. E outra coisa, quando você vai utilizar esse caixa, tá? Então, essas dicas que eu vim trazendo hoje para você é realmente para poder te ajudar no seu dia a dia, para você conseguir aí, a partir de hoje, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que as coisas estão complicadas, mas começa a montar um caixa reserva de pouquinho, tá? Lembra daquilo que eu sempre falo, montinho, montão. Hoje você resgata um pouquinho, próxima vez você resgata um pouquinho, e você vai resgatando um pouquinho até que isso se torne hábito. Depois que isso se tornar hábito, você vai aumentando esse pouquinho, e aí você vai conseguir criar aí o seu caixa emergencial, a sua reserva emergencial, tá certo?